Olha, eu nunca acreditei nessas coisas de assombração, sabe? Sempre achei que era coisa da cabeça das pessoas. Mas depois do que rolou naquela casa, eu não sei mais o que pensar. Era uma casa velha que herdei da minha avó. E quando cheguei lá para arrumar as coisas, o quarto dela estava exatamente como ela deixou. A cama arrumadinha, as roupas no guarda-roupa, até os remédios na mesinha de cabeceira. Parecia que ela ia voltar a qualquer momento, entende? Meus tios sempre disseram que ela morreu dormindo, bem tranquila. Mas daí, uns vizinhos vieram falar comigo e contaram uma história bem diferente. Eles disseram que minha avó ficou sozinha nos últimos meses, que meus tios pararam de visitar, pararam de levar comida, pararam de dar os remédios dela, e que ela ficou lá, chamando pelos filhos até o último dia. Eu não quis acreditar nessa história, mas alguma coisa estranha começou a rolar naquela casa. Era sempre de noite, né? Eu estava lá arrumando as coisas, separando o que ia doar, quando comecei a ouvir uns barulhos estranhos vindo do quarto dela. Era como se alguém tivesse tossindo, sabe? Aquela tosse de pessoa doente, bem seca. E depois vinham uns gemidos baixinhos, como se alguém tivesse com dor. A primeira vez que ouvi, pensei que fosse algum vizinho, mas daí eu percebi que vinha mesmo do quarto da avó. E aí eu fui ver o que era, né? Cheguei perto da porta e vi uma luz acesa lá dentro. Só que eu tinha certeza absoluta que tinha desligado tudo antes de sair do quarto. E o mais estranho é que a energia daquela parte da casa nem funcionava direito. Tinha que ligar no disjuntor toda vez. Mas a luz estava lá, acesa, como se nada tivesse acontecido. Quando abri a porta, a luz se apagou na mesma hora e o quarto ficou escuro de novo. Eu até pensei em sair correndo, mas resolvi ficar e tentar entender o que estava rolando. Daí eu liguei a luz do corredor e voltei para o quarto. Tava tudo normal, mas eu juro que senti um cheiro estranho, como se fosse remédio velho misturado com, sei lá, como se alguém tivesse ficado muito tempo sem tomar banho. Era um cheiro de pessoa doente mesmo, sabe? E tinha uma sensação estranha no ar, como se alguém tivesse acabado de sair dali. Eu fiquei meio assustado, mas tentei me convencer de que era só impressão minha. Talvez fosse só o cheiro das roupas velhas ou alguma coisa assim. Mas daí, quando eu estava saindo do quarto, ouvi de novo. Aquela tosse seca, bem baixinha, como se viesse de dentro das paredes. E depois um gemido, como se alguém estivesse tentando falar alguma coisa, mas não conseguisse. Era de arrepiar, cara. Eu saí correndo daquele quarto e fui para o quintal tomar um ar. Mas a coisa não parou por aí. Uns dias depois, meu tio mais velho, que era o que mais cuidava dos negócios da família, começou a passar mal. Ele começou a ter uns ataques de falta de ar do nada, como se alguém estivesse apertando o pescoço dele. Os médicos não conseguiam entender o que era. Fizeram um monte de exames, mas não acharam nada. E daí, numa noite, ele morreu. Assim, do nada. A família disse que foi infarto, mas eu achei estranho porque ele era novo, não fumava, não bebia, sempre foi saudável. E a coisa mais estranha é que ele morreu na cama dele, como se tivesse sido sufocado. O rosto dele estava meio arroxeado, os olhos esbugalhados, como se ele tivesse lutado para respirar até o final. Depois foi a vez da minha tia mais nova. Mesma coisa. Começou a ter falta de ar. Os médicos não conseguiam achar o problema. E daí ela morreu sufocada também. Um por um, todos os filhos da minha avó foram morrendo da mesma forma. Sempre com essa história de não conseguir respirar. Sempre de noite. Sempre sozinhos na cama. E eu comecei a perceber um padrão. Todos eles tinham parado de visitar a avó nos últimos meses antes dela morrer. Todos eles tinham virado as costas para ela quando ela mais precisava. E sabe o que mais me assombra até hoje? Na noite que o último tio morreu, eu estava na casa da avó de novo, tentando terminar de arrumar as coisas. E eu ouvi aquela tosse de novo, mas dessa vez era diferente. Era como se ela tivesse satisfeita, sabe? Como se finalmente tivesse conseguido o que queria. E depois tudo ficou em silêncio.
Um silêncio pesado, como se alguma coisa muito importante tivesse sido resolvida. Desde aquele dia, nunca mais ouvi nenhum barulho estranho naquela casa. Parece que a avó finalmente descansou, depois que todos os filhos que abandonaram ela pagaram pelo que fizeram. Eu vendi a casa logo depois, mas até hoje fico pensando se ela realmente morreu em paz, ou se ficou lá, esperando que a justiça fosse feita. E olha, eu não sei se acredito em fantasma, mas uma coisa eu tenho certeza: quem abandona os pais na velhice não vai ter final feliz. A avó ensinou isso para todos eles, cada um no seu tempo. Meu filho tem 5 anos e sempre foi uma criança muito esperta, sabe? Ele fala bem, brinca sozinho numa boa, nunca deu muito trabalho. Mas quando a gente se mudou para essa casa nova, ele começou a agir de um jeito estranho. No segundo dia que a gente estava lá, ele chegou para mim e disse que tinha feito um amigo novo. Eu achei legal, né? Pensei que fosse alguma criança da vizinhança. Daí eu perguntei onde ele tinha conhecido esse amigo e ele apontou para o quarto dele e disse: ali na janela. Eu fui olhar e não tinha ninguém. A janela do quarto dava para o quintal dos fundos, que era cercado por um muro alto. Não tinha como nenhuma criança ter subido lá para conversar com ele. Mas eu não liguei muito. Criança tem dessas fantasias mesmo, né? Achei que ele estava inventando um amigo imaginário porque ainda não conhecia ninguém do bairro. Só que daí ele começou a falar do Tonico todos os dias. O Tonico me contou uma história. O Tonico disse que gosta de brincar comigo. O Tonico fica triste quando eu saio do quarto. E sempre falando que o Tonico ficava na janela, do lado de fora, conversando com ele. Eu até olhava pela janela às vezes, mas nunca via nada. Pensava que era coisa da imaginação dele mesmo, mas aí começaram a rolar umas coisas estranhas no quarto do meu filho. De noite, quando eu passava pelo corredor, eu ouvia ele conversando com alguém. E não era aquela conversa de criança brincando sozinha, sabe? Era como se ele estivesse respondendo para alguém, como se alguém estivesse falando com ele de verdade. E eu ouvia risadas também, mas não era só a risada do meu filho. Era como se tivesse 2 crianças lá dentro, brincando e se divertindo. Algumas noites eu abria a porta devagarzinho para espiar e sempre via meu filho sentado na cama, olhando para a janela e conversando. Quando ele me via, ele sorria e dizia: oi mãe, eu tô brincando com o Tonico. E apontava para a janela, como se tivesse alguém lá. Mas eu nunca conseguia ver nada. Uma vez eu perguntei para ele como era o Tonico. E ele disse que era um menino igual a ele, mas que era meio quietinho e que às vezes ficava triste. Disse também que o Tonico morava naquela casa antes da gente chegar e que gostava muito do quarto. Eu comecei a ficar preocupada porque meu filho estava passando horas e horas conversando com esse amigo e não queria sair do quarto para brincar lá fora ou assistir TV. Daí, eu resolvi conversar com os vizinhos para tentar entender melhor sobre a casa. A senhora que morava do lado contou uma história que me deixou gelada. Ela disse que há uns 10 anos morava naquela casa uma família com um menino que tinha uns problemas mentais. Segundo ela, o menino não conseguia falar direito e às vezes tinha umas crises. Os pais não sabiam como lidar com ele e acabaram trancando ele naquele mesmo quarto onde meu filho dorme agora. Eles colocaram grades na janela e deixavam ele lá, sem deixar sair. A vizinha diz que às vezes ouvia o menino chorando e batendo na janela, tentando chamar a atenção de quem passava. Mas os pais sempre falavam para todo mundo que ele era perigoso, que podia machucar alguém, então ninguém se envolvia. E aí, numa época de muito calor, o menino acabou morrendo lá no quarto. A vizinha disse que achou estranho porque parou de ouvir os barulhos de uma hora para outra, mas os pais falaram que tinham levado ele para um hospital especializado. Só que depois de um tempo, quando a família se mudou, outras pessoas que foram morar na casa começaram a contar histórias estranhas sobre aquele quarto.
sempre relacionadas a uma criança. Quando eu ouvi essa história, fiquei desesperada. Cheguei em casa e fui direto conversar com meu filho. Perguntei se o Tonico tinha contado alguma coisa sobre ele mesmo, sobre a vida dele. E meu filho disse uma coisa que me arrepiou toda. Ele disse que os pais dele não gostavam dele e que ele ficou sozinho muito tempo, mas ele gosta de mim porque eu brinco com ele e não falo que ele é esquisito. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei pensando se devia me mudar dali ou tentar resolver a situação de alguma forma. Mas aí eu percebi que meu filho não estava com medo, não estava assustado. Pelo contrário, ele parecia feliz, brincava normal durante o dia, comia bem, dormia bem. A única coisa diferente é que ele tinha esse amigo que ninguém mais conseguia ver. E daí eu comecei a pensar, se realmente tem uma criança ali, uma criança que morreu sozinha e abandonada, talvez ela só queira um pouco de atenção, um pouco de carinho. Talvez ela não seja perigosa, só esteja procurando alguém que trate ela como uma pessoa normal. Resolvi fazer um teste. Uma noite, quando meu filho estava conversando com o Tonico, eu entrei no quarto e disse em voz alta: "Oi, Tonico, tudo bem? Obrigada por ser amigo do meu filho." Meu filho sorriu e disse: "Olha, Tonico, a mamãe falou com você." E juro que naquela hora eu senti alguma coisa diferente no quarto, como se o ar tivesse ficado mais leve, mais alegre. Desde então, eu sempre cumprimento o Tonico quando entro no quarto, e às vezes até deixo um copo de suco extra na mesinha, caso o Tonico queira. Meu filho fica super feliz quando eu faço isso. E sabe de uma coisa? Não rolo mais nenhum barulho estranho na casa. Parece que o Tonico só queria ser reconhecido, só queria que alguém soubesse que ele existe e que ele é importante. Agora ele tem um amigo de verdade, que brinca com ele e não tem medo dele. Eu acho que tá todo mundo feliz assim. Meu filho, eu e até o Tonico. Às vezes eu ainda me pergunto se fiz a coisa certa, mas vendo meu filho tão contente, acho que sim. A casa que eu comprei era uma pechincha, sabe? Tava muito barato pro tamanho e pela localização. Era na roça, mas num lugar bonito, com bastante terreno. O corretor disse que o preço era bom, porque a casa precisava de uma reforma geral, e eu topei porque tenho experiência com essas coisas. Sempre gostei de mexer em casa, fazer alguns reparos, então não me assustei com o trabalho que ia dar. Mas quando comecei a reforma, descobri umas coisas que me deixaram muito incomodado. A primeira coisa estranha que achei foi quando estava mexendo no piso da cozinha. Tinha umas tábuas que estavam meio soltas, e quando levantei elas para trocar, encontrei uma porta no chão. Uma porta pequena, de madeira velha, com uma fechadura enferrujada. Era a entrada para um porão que eu nem sabia que existia. No momento, pensei que fosse legal ter esse espaço extra, talvez desse para fazer uma adega ou um depósito. Mas quando consegui abrir a porta e desci lá embaixo, vi umas coisas que me deixaram muito confuso. O porão era pequeno, mais ou menos do tamanho de um quarto, mas muito úmido e escuro. E espalhadas pelo chão, tinha umas coisas muito estranhas. Correntes enferrujadas, presas na parede, umas fraldas geriátricas velhas e sujas, alguns potes plásticos que pareciam ter sido usados para comida, e um cheiro horrível de mofo e, sei lá, como se alguém tivesse ficado muito tempo ali sem condições de higiene. Na parede tinha uns riscos, como se alguém tivesse tentado contar os dias ou marcar alguma coisa. E o que me deixou mais assombrado foi encontrar uns remédios espalhados pelo chão. Aqueles remédios para pressão alta e para diabetes que pessoas idosas costumam tomar. Tudo muito velho, os comprimidos já desfeitos pela umidade. Eu fiquei tentando entender o que aquilo significava, mas não conseguia imaginar por que alguém ia querer guardar essas coisas num porão. Daí eu lembrei que tinha visto umas fotos antigas da família que morou na casa antes.
e resolvi procurar o corretor para saber mais sobre eles. O corretor meio que enrolou para me contar, mas depois de muito insistir, ele acabou falando. Ele disse que na casa morava um senhor com a mãe dele, uma senhora muito idosa que tinha Alzheimer. Segundo ele, o filho sempre dizia para todo mundo que a mãe estava internada num asilo, que ele não conseguia mais cuidar dela porque ela estava muito agressiva e perigosa. Só que, na verdade, parece que ele tinha trancado a velha naquele porão. A vizinhança às vezes ouvia uns barulhos estranhos vindos da casa, como se alguém estivesse batendo em alguma coisa, mas o filho sempre inventava desculpas. Dizia que era problema na tubulação ou que estava reformando alguma coisa. E quando a senhora morreu, ele disse para todo mundo que ela tinha morrido no asilo. Até fez um velório pequenininho, mas bem rapidinho, sem deixar ninguém ver o corpo direito. Depois disso, ele vendeu a casa correndo e sumiu da cidade. O corretor disse que teve gente que desconfiou da história, mas como não tinha prova de nada, ninguém fez nada. Quando eu ouvi essa história, fiquei com muito nojo daquele cara e muita pena da senhora. Imagina só, ficar presa num porão escuro e úmido, longe da família, sem ninguém para conversar, sem dignidade nenhuma. Deve ter sido um desespero horrível. Resolvi tapar a entrada do porão e nunca mais mexer naquilo. Mas aí começaram a rolar umas coisas estranhas na casa. De noite, eu comecei a ouvir uns passos lentos pelo corredor, como se alguém estivesse andando com dificuldade. E junto com os passos, eu ouvia um barulho que parecia ser de um andador ou bengala batendo no chão. Sempre de madrugada, sempre muito devagar, como se a pessoa tivesse com muita dificuldade para se mover. No começo, eu pensei que fosse algum animal que tinha entrado na casa, ou então barulho da madeira rangendo com a mudança de temperatura. Mas o som era muito específico, muito parecido com passos humanos mesmo. E daí eu comecei a ter uns sonhos muito estranhos. Eu sonhava com uma senhora de cabelo branco, muito magra, com a roupa rasgada e suja. Ela estava sempre chorando e tentando subir uma escada, mas parecia que as pernas dela não obedeciam direito. No sonho, ela olhava para mim e estendia a mão, como se estivesse pedindo ajuda. E os joelhos dela estavam machucados, em carne viva, como se ela tivesse rastejado muito tempo numa superfície áspera. O mais assombrado é que toda vez que eu acordava desse sonho, eu ouvia aqueles passos no corredor, como se ela tivesse aproveitado que eu estava dormindo para sair do porão e dar uma volta pela casa. Uma noite, eu resolvi ter coragem e fui ver o que era. Peguei uma lanterna e saí do meu quarto bem devagarzinho. Os passos pararam na mesma hora, mas eu juro que senti uma presença ali no corredor, como se alguém tivesse parado para me olhar. E daí eu falei em voz baixa: se a senhora está aí, eu sinto muito pelo que aconteceu. A senhora não mereceu passar por isso. E naquela hora, eu ouvi um suspiro, como se alguém tivesse relaxado depois de muito tempo segurando a respiração. Depois dessa noite, os passos ficaram mais frequentes. Toda madrugada ela aparecia, caminhando pelo corredor, às vezes parando na porta do meu quarto. E eu comecei a entender que ela não queria me fazer mal, ela só queria que alguém soubesse que ela existiu, que ela sofreu, que ela foi tratada de forma injusta. Então eu comecei a conversar com ela às vezes, contando que eu sabia da história dela e que achava uma injustiça o que o filho dela fez. E sabe o que aconteceu? Ela parou de ficar só no corredor. Agora, às vezes, quando eu estou dormindo, eu sinto que ela entra no meu quarto e fica lá parada do lado da cama. Não me assusta mais. É como se ela tivesse virado uma companhia triste, mas uma companhia. E eu fico pensando, quantas pessoas idosas passam por isso? Quantas famílias escondem os parentes mais velhos como se eles fossem um peso, uma vergonha? A senhora do porão me ensinou que todo mundo merece morrer com dignidade, cercado de pessoas que se importam, e que quando isso não acontece, a injustiça fica marcada para sempre.
Eu tenho um rancho na família há uns 15 anos. É um lugar que a gente usa para passar os fins de semana e as férias. É um lugar bonito, com bastante área verde, uns currais velhos que não usamos mais e uma casa grande onde cabe a família toda. Sempre foi um lugar gostoso de ficar, onde as crianças brincavam soltas e os adultos relaxavam. Mas tem uma história sobre esse lugar que eu nunca soube direito. Até passar uns dias sozinho lá e descobrir algumas coisas que me deixaram muito assombrado. A história começou quando eu resolvi passar uma semana lá para fazer alguns reparos na propriedade. Minha esposa não podia ir porque estava trabalhando, então fui só eu mesmo, pensando que seria tranquilo e que eu conseguiria adiantar bastante coisa. Nos primeiros dias, correu tudo normal. Arrumei a cerca, pintei algumas partes da casa, limpei o terreno. Mas aí eu comecei a perceber umas coisas estranhas relacionadas aos portões da propriedade. Toda manhã, quando eu acordava, eu achava os portões trancados. Não só trancados, mas trancados de uma forma muito estranha, como se alguém tivesse enrolado corrente e colocado cadeado em todos eles durante a noite. O portão da entrada principal, o portão que dava acesso ao curral, o portão dos fundos que levava para o pasto, todos travados, e eu tinha certeza absoluta de que tinha deixado eles só encostados na noite anterior. No começo, pensei que fosse algum vizinho querendo fazer uma pegadinha, ou então alguém tentando me assustar para eu ir embora. Mas não fazia sentido, porque eu conheço todo mundo da região e nunca tive problema com ninguém. E além disso, quem ia querer entrar na minha propriedade de madrugada só para trancar os portões? Não tinha lógica nenhuma. Daí eu comecei a prestar mais atenção e percebi que de noite rolavam uns barulhos muito estranhos lá fora. Era como se alguém estivesse batendo nos portões, tentando abrir eles. Mas não era uma batida de quem quer entrar. Era uma batida de desespero, como se alguém tivesse preso do lado de fora e quisesse sair. Uma noite, eu resolvi ficar acordado para ver o que estava acontecendo. Apaguei todas as luzes da casa e fiquei espiando pela janela da sala, que dava uma visão boa do portão principal. Devia ser umas 2 horas da manhã quando comecei a ouvir os barulhos. Primeiro foi um choro baixinho, como se fosse de uma criança. Depois vieram as batidas no portão, cada vez mais desesperadas. E aí eu vi uma coisa que me deixou gelado. Era uma sombra pequena, do tamanho de uma criança, que ficava se debatendo do lado de fora do portão, como se estivesse tentando abrir ele, mas não conseguisse. A sombra ficava batendo, até que de repente parava. E daí eu ouvia uns passos se afastando, muito lentos, como se a pessoa tivesse desistido e ido embora. Depois de uns minutos, tudo ficava em silêncio de novo. No outro dia, quando fui verificar, o portão estava trancado igual sempre, corrente enrolada, cadeado fechado, tudo muito bem feito. Resolvi perguntar para o caseiro que cuidava da propriedade antes da gente comprar. Ele é um senhor que mora na região há muitos anos e conhece todas as histórias do lugar. Quando eu contei para ele sobre os portões e as batidas de noite, ele ficou meio sem graça e disse que ia me contar uma coisa, mas que eu não podia sair espalhando por aí. Segundo ele, há uns 20 anos, morava na propriedade uma família que cuidava do gado. Eles tinham uma filha pequena, de uns 6 ou 7 anos, que era muito levada e gostava de brincar perto dos currais. Um dia, o pai estava fazendo um serviço no curral e a menina ficou brincando por perto. Daí aconteceu um acidente. Pegou fogo numa parte do curral, onde tinha muito capim seco guardado. O fogo se espalhou muito rápido e a menina ficou presa lá dentro. O pai, em desespero, correu para tentar salvar ela, mas ela estava do outro lado do portão. E na correria, na confusão, ele acabou trancando o portão em vez de abrir, porque estava muito nervoso e não conseguia pensar direito. A menina ficou gritando, pedindo ajuda, batendo no portão.
Mas quando ele conseguiu destrancar e entrar, já era tarde demais. Ela tinha morrido queimada tentando sair do curral. O caseiro disse que o pai nunca se perdoou por isso e que a família se mudou pouco tempo depois porque não conseguia mais ficar no lugar. E desde então, sempre que alguém fica sozinho na propriedade, rola essa história dos portões trancados e das batidas de madrugada. Como se ela ainda tivesse tentando sair, ainda tivesse presa lá dentro. O caseiro disse também que já teve gente que abriu o portão durante as batidas e que depois de fazer isso, começaram a encontrar pegadas pequenas pela casa toda, como se ela tivesse entrado para procurar alguém que pudesse ajudar ela. Quando ouvi essa história, fiquei muito mexido. Imagina o desespero daquela criança, presa no meio do fogo, batendo no portão e vendo o próprio pai do outro lado, sem conseguir ajudar. E imagina o desespero dele também, tentando salvar a filha, mas fazendo a coisa errada na hora mais importante. É o tipo de tragédia que marca um lugar para sempre. Naquela noite, quando começaram as batidas no portão, eu fiz uma coisa que talvez tenha sido muito imprudente. Eu abri a porta da casa e falei bem alto: "Pode entrar, mocinha, a casa está aberta para você." As batidas pararam na mesma hora. E por alguns minutos ficou tudo em silêncio. Daí eu ouvi uns passinhos vindo em direção à casa, muito devagar, como se ela tivesse com medo de entrar. E desde aquela noite, eu acordo e encontro umas pegadas pequenas no chão da casa, sempre levando do portão até o meu quarto. Pegadas pequenas e meio queimadas, como se ela tivesse passado pelo fogo antes de vir me visitar. Não sei se fiz a coisa certa, mas acho que ela só queria um pouco de companhia. Alguém que não tivesse medo dela e que deixasse ela entrar em casa quando ela precisasse. Minha filha sempre foi muito musical, sabe? Desde pequeninha, ela inventava musiquinhas, ficava cantarolando o dia todo, aprendia as canções que passavam na TV. Então, quando ela começou a cantar uma música nova, eu não estranhei muito no começo. Era uma cantiga bem bonita, meio antiga, com uma melodia que lembrava aquelas canções de ninar que as avós costumam ensinar. Mas depois de alguns dias ouvindo ela cantar a mesma música, comecei a ficar curiosa para saber onde ela tinha aprendido. A letra era diferente das músicas infantis que ela conhecia. Falava sobre uma moça que cuidava de crianças e que gostava muito do seu trabalho. Quando perguntei onde ela tinha ouvido aquela música, ela me disse uma coisa que me deixou confusa. A moça da rede ensinou para mim. Eu perguntei que moça era aquela, e ela apontou para o fundo da casa, onde ficava o quintal. O problema é que não tinha rede nenhuma na nossa casa. Nunca teve. Eu conhecia cada canto da casa, porque a gente tinha se mudado há pouco tempo, e eu mesma que tinha arrumado tudo. Daí eu pensei que ela estava confundindo com alguma visita que tinha ido lá em casa, ou com alguma história que ela tinha visto na TV. Mas ela insistia que era a moça da rede, e que ela cantava para ela todas as tardes, quando ela estava brincando no quintal. Comecei a prestar mais atenção, e percebi que sempre no mesmo horário, por volta das 3 horas da tarde, minha filha parava de brincar com os brinquedos e ia para o fundo do quintal. Ela ficava lá sentadinha, olhando para um canto específico e começava a conversar baixinho com alguém, e depois de um tempo ela voltava cantando aquela música. Uma vez eu perguntei com quem ela estava conversando lá no fundo e ela disse: "Com a moça que fica na rede, ué. Ela é muito legal e sabe um monte de música bonita." Resolvi investigar melhor aquela parte da casa. O quintal dos fundos era um lugar que eu não usava muito. Tinha umas plantas, um varal, mas era meio abandonado. Quando fui mexer naquele canto onde minha filha sempre ficava olhando, encontrei uma portinha pequena que eu nunca tinha percebido antes. Era uma porta baixinha, meio escondida atrás de umas plantas, que dava acesso para um quartinho muito pequeno nos fundos da casa. Quando consegui abrir a porta,
Vi que o quartinho tinha sido usado como quarto de empregada. Tinha uma cama de solteiro, um guarda-roupa pequeno e ganchos na parede onde devia ter uma rede armada. O quarto estava abandonado há muito tempo, cheio de poeira e com cheiro de mofo, mas dava para ver que alguém tinha morado ali. E numa gaveta da cômoda achei umas coisas que me chamaram a atenção. Fotos antigas de crianças, alguns bilhetinhos escritos à mão e um caderninho com várias letras de cantigas infantis anotadas. Levei o caderninho para casa e fiquei folheando. Tinha um monte de músicas que eu conhecia da minha infância, mas também tinha algumas que eu nunca tinha ouvido. E uma delas era exatamente a música que minha filha estava cantando. Estava escrito no caderninho: cantiga para fazer as crianças dormirem, aprendida com minha avó. Embaixo tinha uma anotação: as crianças gostam muito dessa música, sempre funciona para acalmar eles quando tão nervosos. Comecei a entender que aquele quartinho tinha sido o quarto de uma babá ou cuidadora, alguém que trabalhava na casa cuidando de crianças. Resolvi perguntar para os vizinhos se eles sabiam alguma coisa sobre quem tinha morado na casa antes de nós. A vizinha do lado contou uma história muito triste. Segundo ela, há uns 10 anos morava na casa uma família com 3 filhos pequenos. Eles tinham uma babá que morava no quartinho dos fundos e que cuidava das crianças como se fossem filhas dela. A vizinha disse que a moça era muito dedicada, muito carinhosa e que as crianças adoravam ela. Mas daí aconteceu uma tragédia. Uma das crianças se machucou feio enquanto estava brincando no quintal, bateu a cabeça numa quina e ficou muito mal. Os pais levaram para o hospital correndo, mas a criança acabou morrendo. E aí, em vez de entender que foi um acidente, os pais colocaram a culpa na babá. Disseram que ela estava sendo negligente, que não estava prestando atenção direito, que a culpa era dela. A moça tentou se explicar, disse que foi só um acidente, que ela estava cuidando das outras 2 crianças e não viu na hora que o menino caiu. Mas os pais não quiseram ouvir. Mandaram ela embora na mesma hora, sem dar nem tempo para ela se despedir das outras crianças. E pior, eles espalharam para todo mundo da vizinhança que ela era uma babá perigosa, que não sabia cuidar de criança direito. A vizinha disse que a moça ficou desesperada porque não conseguiu mais arrumar trabalho na região. Ninguém queria contratar ela depois dessa história. E ela gostava tanto de cuidar de crianças que não sabia fazer outra coisa na vida. Alguns meses depois, acharam ela morta no quartinho dos fundos, pendurada numa corda que ela amarrou num gancho da rede. Deixou um bilhete dizendo que não aguentava mais ser tratada como se fosse uma pessoa má, que ela tinha amado todas as crianças que cuidou como se fossem seus próprios filhos. Depois disso, a família se mudou e a casa ficou vazia por um tempo. Quando ouvi essa história, fiquei com muito dó da moça e comecei a entender o que estava acontecendo com minha filha. Naquela tarde, quando minha filha foi para o fundo do quintal, como sempre fazia, eu resolvi ir junto. Ela sentou no lugar de sempre e começou a conversar. Oi, moça da rede, trouxe minha mãe para conhecer você. E daí ela olhou para mim e disse: mãe, a moça quer saber se você gosta da música que ela me ensinou. Eu falei em voz alta: gostei muito da música, é muito bonita. Obrigada por ensinar para minha filha. Minha filha sorriu e disse: ela ficou contente. Ela disse que gosta quando as mães gostam das músicas dela. E aí aconteceu uma coisa incrível. Eu comecei a ouvir, bem baixinho, alguém cantando aquela mesma música. Era uma voz de mulher, bem suave, como se ela estivesse cantando de longe. Minha filha começou a acompanhar a música e as duas ficaram cantando juntas por alguns minutos. Foi uma das coisas mais bonitas que eu já presenciei na vida. Desde então, eu deixo minha filha brincar lá no fundo do quintal sempre que ela quer. Acho que a moça só queria ter de volta o que ela mais gostava na vida: cuidar de crianças, ensinar músicas bonitas, se sentir útil e querida. E minha filha ganhou uma amiga especial.
Alguém que ensina para ela canções antigas e bonitas que eu nunca ouvi em lugar nenhum. Uma vez, quando minha filha estava fazendo birra porque não queria jantar, eu ouvi aquela voz cantando baixinho. E minha filha parou de chorar na mesma hora e foi comer sem reclamar. É como se a moça ainda estivesse cuidando dela, ainda estivesse fazendo o trabalho que ela tanto amava. E sabe de uma coisa? Acho que todo mundo saiu ganhando com essa situação. A moça tem uma criança para cuidar de novo. Minha filha tem uma amiga que ensina coisas lindas para ela. E eu tenho uma ajudinha especial para educar minha filha com amor e paciência. Vocês sabem como é difícil achar casa para alugar hoje em dia, né? Principalmente uma que caiba no orçamento e que seja num lugar legal. Então, quando apareceu essa casa disponível, numa rua tranquila e com um aluguel que dava para pagar, eu nem pensei duas vezes. A casa era antiga, mas espaçosa, tinha uma varanda grande na frente e um quintal bem legal nos fundos. O proprietário disse que tinha ficado fechada por um tempo, mas que estava tudo em ordem, só precisava de uma limpeza geral. E realmente, quando entrei para ver, gostei do lugar. Tinha um ar meio nostálgico, sabe? Daquelas casas onde você imagina que uma família inteira cresceu e foi feliz. Só tinha uma coisa meio estranha. Na varanda da frente, o piso de madeira tinha umas marcas bem visíveis, como se alguém tivesse passado alguma coisa pesada ali, muitas e muitas vezes. Eram duas linhas paralelas, bem marcadas na madeira, que iam da porta da frente até a grade da varanda. E também tinha uns riscos na porta, como se alguém tivesse tentado abrir ela arranhando a madeira. Quando perguntei para o proprietário sobre essas marcas, ele meio que desconversou. Disse que devia ser de algum móvel que o antigo inquilino arrastava pela casa. Falou que o cara que morava lá antes era meio esquisito, mas que pagava o aluguel em dia e nunca deu problema. Eu não liguei muito para essas marcas, porque achei que realmente podia ser de móvel mesmo. Ou então de algum carrinho que alguém usava para levar compras ou essas coisas. Me mudei na semana seguinte e comecei a arrumar tudo do meu jeito. Os primeiros dias foram normais, só a correria normal de quem está se adaptando num lugar novo. Mas depois de uns 3 dias morando lá, comecei a perceber umas coisas estranhas, sempre de manhã cedo. Quando eu acordava e ia para a varanda tomar café, eu sempre achava a cadeira que eu deixava lá meio fora do lugar. E não era só um pouquinho fora do lugar. Era como se alguém tivesse sentado nela e depois empurrado ela de volta para o lugar, mas sem muito cuidado. E tinha outra coisa estranha. Às vezes, quando eu estava fazendo alguma coisa na cozinha, eu ouvia um barulho na varanda como se alguém tivesse passando por lá. Era um barulho meio ritmado, como se fosse rodas passando pela madeira, seguido de um som que parecia ser de metal batendo. No começo, achei que fosse algum vizinho passando na rua com bicicleta ou alguma coisa assim. Mas daí eu fui prestar atenção e percebi que o barulho vinha mesmo da minha varanda, não da rua. E sempre no mesmo horário, por volta das 6 da manhã, quando estava começando a clarear o dia. Um dia, eu resolvi me levantar mais cedo para ver o que era. Mas quando cheguei na varanda, não tinha ninguém. Só tinha aquelas marcas na madeira, que pareciam estar mais visíveis do que antes. E a cadeira estava fora do lugar de novo, como se alguém tivesse acabado de levantar dela. Resolvi perguntar para os vizinhos se eles sabiam alguma coisa sobre o cara que morava na casa antes de mim. A vizinha de uma casa mais para frente da rua contou uma história que me deixou bem pensativo. Segundo ela, na casa morava um senhor de uns 70 e poucos anos, que ficou paraplégico depois de um derrame. Ele usava cadeira de rodas e passava o dia inteiro na varanda, olhando para o movimento da rua. Os filhos dele moravam em outras cidades e quase nunca vinham visitar. A vizinha disse que às vezes ela cumprimentava ele quando passava na frente da casa e que ele sempre parecia muito sozinho e meio tristonho. Ela contou também que nos últimos meses, antes dele morrer, ela percebia que ele ficava cada vez mais magro,
como se não tivesse se alimentando direito, e que às vezes ouvia ele conversando sozinho na varanda, como se estivesse falando com alguém que não estava lá. O que mais me impressionou na história foi saber como ele morreu. A vizinha disse que ele passou vários dias sem aparecer na varanda, o que era muito estranho porque ele ficava lá o dia todo. Daí, ela ficou preocupada e resolveu dar uma olhada. Viu que a porta da frente estava aberta e que a cadeira de rodas estava na varanda, mas ele não estava nela. Chamou a polícia e quando entraram na casa, encontraram o senhor caído no chão da sala, bem magro, como se tivesse morrido de fome. A geladeira estava vazia, não tinha comida nenhuma na casa. Parece que os filhos tinham parado de mandar dinheiro para ele, ou de ir lá levar comida, e ele ficou sozinho até morrer. A vizinha disse que foi muito triste, porque ele morreu olhando para a porta, como se estivesse esperando até o último minuto que alguém fosse aparecer para ajudar ele. E que a cadeira de rodas ficou lá na varanda por semanas, até os filhos virem buscar as coisas dele. Quando ouvi essa história, comecei a entender o que estava acontecendo na minha casa. Aquelas marcas no chão da varanda eram da cadeira de rodas do senhor, que ele usava todos os dias para ir e voltar da porta. E aqueles barulhos que eu ouvia de manhã eram as rodas da cadeira e as partes de metal dela batendo na madeira. Era como se ele ainda estivesse fazendo o mesmo percurso de sempre. Ainda estivesse indo para a varanda esperar que alguém viesse visitar ele. E sabe o que mais me deixou mexido? É que toda vez que eu deixava alguma coisa comestível na varanda, um copo de suco, um pedaço de bolo, qualquer coisa, no outro dia não tinha mais nada. Podia ser que fosse algum gato ou passarinho que comia, mas eu gostava de pensar que era ele que finalmente tinha conseguido a comida que precisava. Uma vez, eu resolvi fazer um teste. Deixei um prato com comida na mesinha da varanda, bem na frente da cadeira, e falei em voz alta: deixei um lanchinho aqui para o senhor, caso o senhor queira. No outro dia, o prato estava vazio e a cadeira estava numa posição diferente, mais perto da mesinha. E desde então, eu sempre deixo alguma coisa para ele. Às vezes é só um copo d'água, às vezes é um sanduíche, depende do que eu tenho. E ele sempre aceita, sempre come tudo. É engraçado porque, às vezes, eu sento na outra cadeira da varanda e fico imaginando ele ali do meu lado, olhando para o movimento da rua, curtindo a companhia. Deve ser muito solitário ficar tanto tempo esperando uma visita que nunca chega. Mas tem uma coisa que aconteceu que me deixou meio assustado. Um dia, um conhecido meu veio me visitar. E quando contei para ele sobre o senhor da cadeira de rodas, ele riu e disse que isso era bobagem, que não existia fantasma, que eu estava imaginando coisa. Falou bem alto, meio debochando. Se tem fantasma aqui, por que ele não aparece pra gente agora? Naquela mesma noite, meu amigo passou muito mal. Começou a sentir uma fome desesperadora, mas toda vez que ele tentava comer alguma coisa, sentia náusea e não conseguia engolir. Passou a noite toda assim, com muita fome, mas sem conseguir comer nada. No outro dia, ele foi embora correndo e disse que nunca mais ia pisar naquela casa. E sabe de uma coisa? Desde então, eu sempre falo do Senhor com muito respeito. Não é legal zoar com o sofrimento de ninguém, mesmo que a pessoa já tenha morrido. Acho que ele só quer um pouco de companhia e um pouco de comida, as coisas básicas que todo mundo precisa para viver bem. E se eu posso dar isso para ele, por que não? Todo mundo merece ser tratado com dignidade, não importa se está vivo ou não. Eu sempre quis trabalhar com educação, sabe? Desde nova que sonhava em ser professora, imaginava como seria legal ensinar as crianças, ver elas aprendendo coisas novas todos os dias. Então, quando apareceu uma vaga numa escola rural, mesmo sendo longe da cidade e com um salário não muito alto, eu topei na hora. A escola era pequena, atendia mais ou menos umas 50 crianças da região, desde os pequenininhos até o 5º ano. Era uma construção antiga, mas bem cuidada,
com salas grandes e um pátio onde as crianças brincavam no recreio. O que me chamou a atenção logo no primeiro dia foi que tinha uma parte da escola que parecia meio abandonada. Era um corredor que levava para umas salas nos fundos, mas que estava sempre trancado. Quando perguntei para a diretora sobre aquelas salas, ela disse que eram usadas para depósito e que não precisava me preocupar com aquela parte. Mas as crianças ficavam sempre olhando para a direção daquele corredor, principalmente os menores. E eu percebia que eles evitavam brincar perto da porta que dava acesso para lá. Uma vez perguntei para um dos alunos por que eles não brincavam daquele lado do pátio. E ele me disse bem sério, porque lá embaixo tem um menino triste e a gente não pode incomodar ele. Eu pensei que fosse alguma brincadeira, alguma história que eles inventaram entre eles. Criança tem dessas fantasias mesmo, né? Mas daí, outros alunos começaram a falar a mesma coisa, sempre se referindo a ele, sempre dizendo que ele ficava lá embaixo, sempre falando que ele era triste e que não gostava quando faziam barulho. E o mais estranho é que nos desenhos que eles faziam nas aulas de arte, sempre aparecia a figura de um menino com olhos bem grandes e uma expressão triste, sempre desenhado sozinho, sem outros personagens por perto. Um dia, uma das crianças fez um desenho que me deixou muito intrigada. Era o desenho da escola, mas vista de cima, como se fosse uma planta baixa. E na parte de baixo do papel, embaixo da escola, ela tinha desenhado um quartinho pequeno com um menino dentro. Quando perguntei para ela sobre o desenho, ela disse: "É onde o menino fica, tia. Ele mora lá embaixo, mas ele não pode sair." Eu comecei a ficar curiosa sobre essa história e resolvi investigar melhor. Durante o almoço, quando as crianças estavam no refeitório, eu fui dar uma olhada naquele corredor trancado. A porta estava com uma chave bem grande, mas quando tentei abrir, percebi que a fechadura estava enferrujada e não funcionava direito. Consegui forçar um pouco e a porta abriu. Do outro lado tinha uma escadinha que descia para um porão pequeno embaixo da escola. O porão era escuro e úmido, com cheiro de mofo e terra molhada. Tinha umas caixas velhas empilhadas, uns móveis quebrados e, no fundo, uma sala menor que parecia ter sido usada como depósito. Mas o que me deixou mais intrigada foram umas marcas na parede. Eram riscos pequenos, feitos na altura de uma criança, como se alguém tivesse tentado contar alguma coisa ou marcar o tempo. E no chão tinha uns pedaços de papel rabiscado, muito velhos e úmidos, mas dava para ver que eram desenhos feitos com giz de cera. Desenhos de criança mesmo, com aqueles bonecos de palitinho e casas com formato de triângulo em cima do quadrado. Resolvi mostrar os papéis para a diretora e perguntar se ela sabia alguma coisa sobre aquilo. Ela ficou meio sem graça e disse que ia me contar uma história, mas que eu não podia comentar com ninguém, principalmente com os pais das crianças. Segundo ela, há uns 20 anos, estudava na escola um menino que tinha alguns problemas de desenvolvimento. Ele não conseguia acompanhar as aulas direito, às vezes tinha umas crises onde ficava muito agitado, e alguns pais começaram a reclamar que ele atrapalhava o aprendizado dos outros alunos. A diretora da época, pressionada pelas reclamações, decidiu que o menino ia ter que estudar separado dos outros. Arrumaram uma mesinha para ele no porão e disseram que era para proteger ele dos outros alunos, que podiam fazer bullying. Mas na verdade era para esconder ele, para não incomodar os pais que reclamavam. O menino passava o dia inteiro lá embaixo, sozinho, só subia na hora do lanche e do recreio. E mesmo assim, as outras crianças eram orientadas a não conversar muito com ele. A diretora atual disse que o menino ficou cada vez mais tristonho e calado. Parou de tentar interagir com os colegas, parou de fazer perguntas nas aulas, ficava só lá no porão desenhando e brincando sozinho. Os pais dele eram pessoas simples, que confiavam na escola e achavam que os professores sabiam o que era melhor para o filho. Então, nunca questionaram por que o menino estava sendo isolado dos outros. E daí, numa época de inverno, quando fazia muito frio,
O menino pegou uma pneumonia. Como ele passava o dia todo no porão, que era úmido e gelado, a doença se agravou muito rápido. Levaram para o hospital, mas já era tarde demais. Ele morreu alguns dias depois. A família se mudou da região e a escola tentou esquecer o que tinha acontecido. Fecharam o acesso ao porão e nunca mais tocaram no assunto. Mas a diretora disse que desde então, sempre que chegava uma turma nova de alunos, eles começavam a falar do menino lá embaixo. Sempre as mesmas características. Um menino triste, que ficava sozinho, que não gostava de barulho. E sempre desenhavam ele da mesma forma, com olhos grandes e expressão tristonha. Como se ele ainda estivesse lá, ainda estivesse esperando que alguém descesse para fazer companhia para ele. Quando ouvi essa história, fiquei com muito dó do menino e com muita raiva da situação. Imagina só, ser isolado dos outros alunos, ficar sozinho num porão frio e úmido, morrer longe dos colegas por causa do preconceito de alguns pais. É de partir o coração. Naquela tarde, quando as aulas terminaram e a escola ficou vazia, eu resolvi descer no porão de novo. Levei uma lanterna e fiquei lá por alguns minutos, olhando os desenhos velhos e pensando na história do menino. E daí, eu comecei a ouvir um barulho bem baixinho, como se alguém tivesse choramingando. Era um choro de criança, bem fraquinho, como se viesse de muito longe. E junto com o choro, eu ouvi uns passinhos, como se alguém tivesse andando pelo porão. Resolvi falar em voz baixa. Oi, querido, vim aqui para te fazer companhia. Desculpa por você ter ficado sozinho por tanto tempo. O choro parou na mesma hora e por alguns segundos ficou tudo em silêncio. Daí eu senti como se alguém tivesse tocado no meu tornozelo, bem de levinho, como quando uma criança quer chamar a atenção dos adultos. Desde então, eu sempre desço no porão pelo menos uma vez por semana. Levo alguns desenhos novos que as crianças fazem, conto sobre as atividades da escola, falo sobre os colegas que ele nunca pôde conhecer direito. É como se ele finalmente tivesse alguém para conversar, alguém que não tinha medo dele e que tratava ele como uma criança normal. E sabe de uma coisa? Depois que comecei a fazer essas visitas, as crianças da escola pararam de desenhar o menino com cara triste. Agora ele aparece nos desenhos sorrindo, às vezes até brincando com outras crianças. É como se ele tivesse finalmente encontrado a companhia que sempre quis ter. Às vezes eu penso se fiz a coisa certa, mas acho que todo mundo merece um pouco de atenção e carinho, principalmente as crianças que foram tratadas de forma injusta. Depois que me formei em enfermagem, eu tinha muita vontade de trabalhar num lugar onde pudesse realmente ajudar as pessoas, sabe? Queria fazer a diferença na vida de quem mais precisava. Então, quando soube que tinha uma vaga num antigo posto de saúde rural, que atendia uma região bem carente, eu me interessei bastante. O salário não era grande coisa, mas a ideia de trabalhar com uma comunidade que realmente precisava de cuidados médicos me animava muito. O posto era numa construção meio antiga, mas tinha uma estrutura razoável. Algumas salas de consulta, uma pequena enfermaria com umas 3 camas e uma farmácia básica. Quando cheguei lá no primeiro dia, a enfermeira que estava saindo me mostrou as instalações e me passou todas as informações sobre os procedimentos do lugar. Mas teve uma sala que ela não abriu para me mostrar. Era uma sala bem no final do corredor, sempre com a porta fechada. E quando perguntei sobre ela, a enfermeira disse que não era usada mais, que tinha alguns problemas na instalação elétrica e que era melhor eu não mexer lá. Falou que se eu precisasse de mais espaço, podia usar as outras salas, mas que aquela era para deixar quieta mesmo. Achei meio estranho, mas não insisti no assunto. Nos primeiros dias de trabalho, tudo correu normal. Atendia os pacientes, fazia os curativos, aplicava as vacinas, ajudava o médico nas consultas. Era um trabalho puxado, porque vinha gente de vários lugares da região.
Às vezes, pessoas que tinham caminhado horas para chegar até o posto. Mas era gratificante ver que eu conseguia ajudar pessoas que realmente precisavam. Só que depois de uns 3 dias trabalhando lá, comecei a perceber umas coisas estranhas sempre no final do expediente. Quando eu estava organizando os materiais e fechando as salas, eu sentia um cheiro diferente no ar. Era um cheiro de álcool e remédio, mas não era o cheiro normal do posto. Era um cheiro mais forte, mais concentrado, como se alguém tivesse derramado muito álcool num lugar e deixado secar. E o cheiro vinha sempre da direção daquela sala que ficava trancada. Algumas noites, quando eu estava terminando de arrumar as coisas, eu via que a luz daquela sala piscava. Não era uma piscada constante, era mais como se alguém estivesse acendendo e apagando a luz de vez em quando. Lembrei que a enfermeira anterior tinha falado sobre problemas na instalação elétrica, então pensei que fosse isso mesmo. Mas daí começou a rolar uma coisa que me deixou muito intrigada. Sempre por volta das 11 horas da noite, quando eu estava indo embora, eu ouvia alguém chamando: "Filho!" Era uma voz de mulher idosa, bem fraquinha, como se a pessoa tivesse muito cansada ou doente. E vinha sempre da direção daquela sala fechada. A primeira vez que ouvi, pensei que fosse alguma paciente que tinha ficado internada e que eu tinha esquecido. Voltei correndo para verificar todas as salas, mas não tinha ninguém. Todas as camas estavam vazias, todas as portas estavam trancadas, exceto aquela sala que eu não tinha chave. Fiquei pensando se não seria algum paciente que tinha entrado escondido, ou então alguém que estava passando mal na rua e tinha vindo pedir ajuda. Resolvi procurar a chave daquela sala para poder verificar direito. Achei num molho de chaves velhas que estava numa gaveta da recepção. Quando abri a porta, vi que a sala era parecida com as outras, mas estava meio bagunçada e suja. Tinha uma cama hospitalar no meio, alguns equipamentos médicos antigos encostados na parede e várias caixas de remédio espalhadas pelo chão. A maioria dos remédios estava vencida há anos, mas dava para ver que eram medicamentos para pressão alta, diabetes e outras doenças que pessoas idosas costumam ter. E na cama tinha alguns lençóis muito sujos e velhos, como se alguém tivesse ficado deitado ali por muito tempo sem trocar a roupa de cama. O cheiro de álcool e remédio era muito mais forte ali dentro, quase insuportável. Perguntei para o médico do posto se ele sabia alguma coisa sobre aquela sala e por que ela estava naquele estado. Ele me contou uma história muito triste. Segundo ele, há uns 2 anos, uma senhora idosa com Alzheimer se perdeu na região e foi trazida para o posto pelos vizinhos. Ela não lembrava o nome. Não sabia onde morava. Não conseguia dizer quem era a família dela. Como não tinha para onde levar ela e não conseguiram localizar nenhum parente, decidiram deixar ela internada no posto temporariamente até resolver a situação. Mas daí passaram-se as semanas e ninguém veio procurar por ela. Ligaram para a assistência social, tentaram contato com outros postos de saúde da região, mas nunca conseguiram descobrir quem ela era ou de onde tinha vindo. A senhora ficou internada naquela sala por meses. Como tinha Alzheimer, ela ficava muito confusa. Às vezes não reconhecia onde estava. Às vezes achava que os funcionários eram filhos ou netos dela. Sempre chamava filho quando ouvia barulho no corredor, achando que alguém da família tinha vindo buscar ela. O médico disse que eles cuidaram dela da melhor forma que puderam, mas que o posto não tinha estrutura para cuidar de pacientes de longa permanência. Não tinha aquecimento adequado, não tinha acompanhante, não tinha todos os remédios que ela precisava. E numa época de inverno muito rigoroso, ela acabou morrendo de pneumonia. Morreu sozinha, numa madrugada fria, ainda esperando que alguém da família viesse buscar ela. Quando ouvi essa história, fiquei com o coração apertado. Imagina só, ficar perdida, sem lembrar quem você é, internada num lugar estranho, esperando por uma família que nunca aparece.
Deve ter sido muito assustador e muito triste. Naquela noite, quando estava fechando o posto, ouvi de novo aquela voz chamando: "Filho!" Mas dessa vez, em vez de ignorar, eu respondi: "Oi, dona, tô aqui. A senhora precisa de alguma coisa?" A voz parou na mesma hora. E depois de alguns segundos, ouvi como se fosse um suspiro de alívio, como se alguém tivesse finalmente recebido a resposta que estava esperando há muito tempo. E desde então, toda noite antes de ir embora, eu passo na porta daquela sala e falo: "Oi, dona, vou embora agora, mas amanhã eu volto. A senhora fica bem, tá?" E sempre ouço aquele suspiro, como se ela tivesse ficado tranquila por saber que alguém se importa com ela. Uma vez, um colega de trabalho ouviu eu conversando com a sala vazia e achou que eu estava ficando maluca. Disse que eu estava trabalhando demais e que estava começando a ver coisas. Mas sabe o que aconteceu? Na semana seguinte, ele teve que ficar até tarde no posto para terminar uns relatórios. E quando estava saindo, ouviu a mesma voz: "Filho!" E quando ele respondeu meio ríspido: "Não tenho tempo para essas bobagens", começou a se sentir mal. Passou a noite toda com uma sensação estranha, como se tivesse muito preocupado com alguma coisa, mas sem saber o quê. No outro dia, ele chegou no trabalho e me pediu desculpas. Disse que tinha entendido que não era brincadeira. Desde então, ele também cumprimenta a dona quando passa pela sala. Acho que ela só quer um pouco de companhia, um pouco de reconhecimento. Quer saber que não foi totalmente esquecida, que ainda existe alguém que se importa com ela. E, sinceramente, não custa nada tratar ela com carinho. Todo mundo merece morrer com dignidade, cercado de pessoas que se importam. Se ela não teve isso em vida, pelo menos pode ter agora. Quando eu e minha esposa decidimos comprar nossa primeira casa, a gente tinha um orçamento bem apertado, então não dava para ser muito exigente, sabe? Vimos várias casas que ou estavam muito caras, ou estavam em péssimo estado, ou ficavam em lugares ruins. Daí, apareceu essa casa que cabia no nosso bolso e que parecia ser uma boa oportunidade. Era uma casa antiga, mas bem conservada, com 3 quartos e um quintal legal. A única coisa meio estranha é que no quarto principal tinha uma cama diferente de tudo que eu já tinha visto. Era uma cama de solteiro, mas com umas grades altas dos 2 lados, tipo aquelas camas de hospital, só que mais robustas. Parecia mais um berço gigante do que uma cama normal. Quando perguntei para o corretor sobre aquela cama, ele disse que o antigo morador tinha alguns problemas de saúde e que precisava desse tipo de cama especial. Falou que se a gente quisesse, podia ficar com ela, ou então eles davam um jeito de tirar. A gente achou que podia ser útil se algum dia tivéssemos algum parente doente precisando de cuidados especiais. Então decidimos deixar a cama lá. Mudamos nossas coisas, arrumamos a casa do nosso jeito e ficamos bem felizes com a compra. Os primeiros dias foram tranquilos, só a correria normal de quem está se adaptando num lugar novo. Mas depois de uma semana morando lá, comecei a perceber que à noite rolavam uns barulhos estranhos vindo do quarto onde estava aquela cama. Era um barulho de metal rangendo, como se alguém tivesse se mexendo na cama e fazendo as grades balançarem. E junto com o rangido, às vezes eu ouvia uns gemidos baixinhos, como se alguém tivesse com dor ou desconforto. Minha esposa também ouvia, e no começo a gente pensou que fosse algum problema na estrutura da casa, ou então algum animal que tivesse entrado no teto. Uma noite, o barulho estava mais forte que o normal, então resolvi me levantar para ver o que era. Quando abri a porta do quarto, vi uma coisa que me deixou gelado. A cama estava se mexendo, as grades estavam balançando de leve, como se alguém tivesse deitado ali e tivesse se virando de um lado para o outro. Mas não tinha ninguém na cama. Era como se uma pessoa invisível tivesse tentando se acomodar, mas não conseguisse encontrar uma posição confortável. Fiquei parado na porta por alguns minutos, sem saber o que fazer.
Os rangidos continuaram por mais um tempo e daí pararam de repente. A cama ficou quieta de novo, mas eu juro que senti como se alguém tivesse me olhado, como se tivesse percebido que eu estava ali espiando. No outro dia, resolvi perguntar para os vizinhos se eles sabiam alguma coisa sobre a família que morava na casa antes de nós. A vizinha do lado contou uma história que me deixou muito perturbado. Segundo ela, na casa morava um rapaz de uns 20 e poucos anos que tinha ficado paralisado depois de um acidente de moto. Ele não conseguia se mexer do pescoço para baixo e precisava de cuidados constantes. A família dele, 2 irmãos mais velhos, cuidava dele no começo, mas com o tempo foram perdendo a paciência. A vizinha disse que ouvia discussões constantes vindas da casa, sempre sobre o peso que o rapaz representava para a família. Os irmãos reclamavam que não conseguiam ter vida própria por causa dele, que gastavam todo o dinheiro com remédios e tratamentos, que não aguentavam mais a situação. Daí os irmãos decidiram que iam trancar o rapaz naquele quarto e só entrar lá para dar comida e trocar ele. Compraram aquela cama com grades para garantir que ele não ia cair e praticamente abandonaram ele lá. A vizinha disse que às vezes ouvia o rapaz chorando e gemendo, principalmente de noite, quando a dor ficava mais forte. Ela até pensou em denunciar a situação, mas os irmãos sempre inventavam desculpas quando alguém perguntava sobre ele. Diziam que ele estava sendo bem cuidado e que não gostava de receber visitas. E como o rapaz não conseguia falar muito alto por causa da paralisia, ninguém conseguia ouvir direito quando ele tentava pedir ajuda. A vizinha contou que essa situação durou anos. O rapaz ficou trancado naquele quarto, dependendo da boa vontade dos irmãos para tudo: comida, higiene, remédios, companhia. E os irmãos iam ficando cada vez mais negligentes. Às vezes passavam dias sem aparecer no quarto. A coisa mais terrível da história foi saber como ele morreu. A vizinha disse que numa época de muito calor, os irmãos viajaram e deixaram ele sozinho em casa por uma semana. Quando voltaram, encontraram ele morto na cama, com sinais de que tinha tentado se mexer para sair dali, mas não conseguiu. As grades da cama estavam todas marcadas, como se ele tivesse tentado se apoiar nelas para tentar levantar. E o rosto dele estava virado para a porta como se ele tivesse morrido, olhando para lá, esperando que alguém entrasse para ajudar ele. Os irmãos disseram para todo mundo que foi morte natural, por complicações da paralisia, mas a vizinha sempre desconfiou que foi negligência mesmo. Depois do enterro, os irmãos venderam a casa rapidinho e se mudaram da cidade. Quando ouvi essa história, fiquei com muita raiva dos irmãos e muita pena do rapaz. Imagina só, ficar preso numa cama, dependendo de pessoas que te veem como um estorvo, morrer sozinho numa casa vazia. É uma das coisas mais cruéis que eu já soube. Naquela noite, quando comecei a ouvir os rangidos da cama de novo, eu fui até o quarto e falei: "Oi, cara, eu sei o que aconteceu com você e acho que foi muito injusto. Você não merecia ter passado por isso." Os barulhos pararam na mesma hora e por alguns minutos ficou tudo em silêncio. Daí eu ouvi um som que parecia ser um suspiro de alívio, como se ele tivesse ficado contente por alguém ter reconhecido o sofrimento dele. E desde então, toda noite antes de dormir, eu passo no quarto e converso um pouquinho com ele. Conto sobre o meu dia, falo sobre as notícias que vi na TV, às vezes até leio um pedaço do jornal em voz alta. É como se ele finalmente tivesse a companhia que sempre quis ter. Mas tem uma coisa que aconteceu que me deixou muito assombrado. Um dos irmãos do rapaz, o que mais maltratava ele, segundo a vizinha, voltou na cidade alguns meses depois que a gente se mudou para casa. Parece que ele queria pegar umas coisas que tinham ficado esquecidas. A vizinha viu ele entrando na nossa casa. A gente tinha deixado a chave com ela para caso de emergência, mas depois de um tempo ela ouviu uns gritos vindos de lá. Quando foi ver o que era, encontrou o cara preso na cama com grades. Ele estava desesperado.
dizendo que não conseguia sair, que algo estava segurando ele ali. As grades da cama estavam todas tortas, como se alguém tivesse forçado elas para trancar ele lá dentro. Quando conseguiram tirar ele da cama, estava com os braços e as pernas todos machucados e a boca cheia de espuma, como se tivesse tido uma convulsão. Ele saiu correndo e nunca mais ninguém viu ele na cidade. A vizinha disse que depois disso, os rangidos da cama pararam, como se finalmente tivesse acontecido a justiça que o rapaz estava esperando. Quando eu e minha esposa decidimos comprar nossa primeira casa, a gente tinha um orçamento bem apertado, então não dava para ser muito exigente, sabe? Vimos várias casas que ou estavam muito caras, ou estavam em péssimo estado, ou ficavam em lugares ruins. Daí apareceu essa casa que cabia no nosso bolso e que parecia ser uma boa oportunidade. Era uma casa antiga, mas bem conservada, com 3 quartos e um quintal legal. A única coisa meio estranha é que no quarto principal tinha uma cama diferente de tudo que eu já tinha visto. Era uma cama de solteiro, mas com umas grades altas dos 2 lados, tipo aquelas camas de hospital, só que mais robustas. Parecia mais um berço gigante do que uma cama normal. Quando perguntei para o corretor sobre aquela cama, ele disse que o antigo morador tinha alguns problemas de saúde e que precisava desse tipo de cama especial. Falou que se a gente quisesse, podia ficar com ela, ou então eles davam um jeito de tirar. A gente achou que podia ser útil se algum dia tivéssemos algum parente doente, precisando de cuidados especiais. Então decidimos deixar a cama lá. Mudamos nossas coisas, arrumamos a casa do nosso jeito e ficamos bem felizes com a compra. Os primeiros dias foram tranquilos, só a correria normal de quem está se adaptando num lugar novo. Mas depois de uma semana morando lá, comecei a perceber que à noite rolavam uns barulhos estranhos vindo do quarto onde estava aquela cama. Era um barulho de metal rangendo, como se alguém tivesse se mexendo na cama e fazendo as grades balançarem. E junto com o rangido, às vezes eu ouvia uns gemidos baixinhos, como se alguém tivesse com dor ou desconforto. Minha esposa também ouvia, e no começo a gente pensou que fosse algum problema na estrutura da casa, ou então algum animal que tivesse entrado no teto. Uma noite, o barulho estava mais forte que o normal, então resolvi me levantar para ver o que era. Quando abri a porta do quarto, vi uma coisa que me deixou gelado. A cama estava se mexendo, as grades estavam balançando de leve, como se alguém tivesse deitado ali e tivesse se virando de um lado para o outro. Mas não tinha ninguém na cama. Era como se uma pessoa invisível tivesse tentando se acomodar, mas não conseguisse encontrar uma posição confortável. Fiquei parado na porta por alguns minutos, sem saber o que fazer. Os rangidos continuaram por mais um tempo, e daí pararam de repente. A cama ficou quieta de novo, mas eu juro que senti como se alguém tivesse me olhado, como se tivesse percebido que eu estava ali espiando. No outro dia, resolvi perguntar para os vizinhos se eles sabiam alguma coisa sobre a família que morava na casa antes de nós. A vizinha do lado contou uma história que me deixou muito perturbado. Segundo ela, na casa morava um rapaz de uns 20 e poucos anos que tinha ficado paralisado depois de um acidente de moto. Ele não conseguia se mexer do pescoço para baixo e precisava de cuidados constantes. A família dele, 2 irmãos mais velhos, cuidava dele no começo, mas com o tempo foram perdendo a paciência. A vizinha disse que ouvia discussões constantes vindas da casa, sempre sobre o peso que o rapaz representava para a família. Os irmãos reclamavam que não conseguiam ter vida própria por causa dele, que gastavam todo o dinheiro com remédios e tratamentos, que não aguentavam mais a situação. Daí os irmãos decidiram que iam trancar o rapaz naquele quarto e só entrar lá para dar comida e trocar ele. Compraram aquela cama com grades para garantir que ele não ia cair e praticamente abandonaram ele lá.
A vizinha disse que às vezes ouvia o rapaz chorando e gemendo, principalmente de noite, quando a dor ficava mais forte. Ela até pensou em denunciar a situação, mas os irmãos sempre inventavam desculpas quando alguém perguntava sobre ele. Diziam que ele estava sendo bem cuidado e que não gostava de receber visitas. E como o rapaz não conseguia falar muito alto por causa da paralisia, ninguém conseguia ouvir direito quando ele tentava pedir ajuda. A vizinha contou que essa situação durou anos. O rapaz ficou trancado naquele quarto, dependendo da boa vontade dos irmãos para tudo: comida, higiene, remédios, companhia. E os irmãos iam ficando cada vez mais negligentes. Às vezes passavam dias sem aparecer no quarto. A coisa mais terrível da história foi saber como ele morreu. A vizinha disse que numa época de muito calor, os irmãos viajaram e deixaram ele sozinho em casa por uma semana. Quando voltaram, encontraram ele morto na cama, com sinais de que tinha tentado se mexer para sair dali, mas não conseguiu. As grades da cama estavam todas marcadas, como se ele tivesse tentado se apoiar nelas para tentar levantar. E o rosto dele estava virado para a porta como se ele tivesse morrido, olhando para lá, esperando que alguém entrasse para ajudar ele. Os irmãos disseram para todo mundo que foi morte natural, por complicações da paralisia, mas a vizinha sempre desconfiou que foi negligência mesmo. Depois do enterro, os irmãos venderam a casa rapidinho e se mudaram da cidade. Quando ouvi essa história, fiquei com muita raiva dos irmãos e muita pena do rapaz. Imagina só, ficar preso numa cama, dependendo de pessoas que te veem como um estorvo, morrer sozinho numa casa vazia. É uma das coisas mais cruéis que eu já soube. Naquela noite, quando comecei a ouvir os rangidos da cama de novo, eu fui até o quarto e falei: "Oi, cara, eu sei o que aconteceu com você e acho que foi muito injusto. Você não merecia ter passado por isso." Os barulhos pararam na mesma hora e por alguns minutos ficou tudo em silêncio. Daí eu ouvi um som que parecia ser um suspiro de alívio, como se ele tivesse ficado contente por alguém ter reconhecido o sofrimento dele. E desde então, toda noite antes de dormir, eu passo no quarto e converso um pouquinho com ele. Conto sobre o meu dia, falo sobre as notícias que vi na TV, às vezes até leio um pedaço do jornal em voz alta. É como se ele finalmente tivesse a companhia que sempre quis ter. Mas tem uma coisa que aconteceu que me deixou muito assombrado. Um dos irmãos do rapaz, o que mais maltratava ele, segundo a vizinha, voltou na cidade alguns meses depois que a gente se mudou para casa. Parece que ele queria pegar umas coisas que tinham ficado esquecidas. A vizinha viu ele entrando na nossa casa. A gente tinha deixado a chave com ela para caso de emergência, mas depois de um tempo ela ouviu uns gritos vindos de lá. Quando foi ver o que era, encontrou o cara preso na cama com grades. Ele estava desesperado, dizendo que não conseguia sair, que algo estava segurando ele ali. As grades da cama estavam todas tortas, como se alguém tivesse forçado elas para trancar ele lá dentro. Quando conseguiram tirar ele da cama, estava com os braços e as pernas todos machucados e a boca cheia de espuma, como se tivesse tido uma convulsão. Ele saiu correndo e nunca mais ninguém viu ele na cidade. A vizinha disse que depois disso, os rangidos da cama pararam, como se finalmente tivesse acontecido a justiça que o rapaz estava esperando. Minha sobrinha sempre foi uma criança muito comunicativa e esperta, dessas que fala pelos cotovelos e faz amizade fácil com todo mundo. Então, quando ela começou a falar sobre uma amiguinha nova que tinha conhecido na casa onde a gente estava morando, achei normal. Ela tinha 5 anos na época, e criança dessa idade tem sempre uns amigos imaginários mesmo, né? O que me chamou a atenção foi a descrição que ela fazia dessa amiga. Sempre falava de uma menina com o dentinho quebrado e a roupinha rasgada, e sempre com uma expressão meio triste quando contava sobre ela. Perguntei onde ela brincava com essa amiga, e ela apontava sempre para o quintal dos fundos,
perto de umas árvores que tinha lá. Achei fofo, pensando que era só imaginação de criança, mas comecei a prestar mais atenção na situação. A coisa começou a ficar estranha quando minha sobrinha começou a voltar da escola com arranhões. Não eram arranhões normais de criança que brinca e se machuca, eram marcas mais fundas, como se alguém tivesse arranhado ela de propósito. Quando perguntava como tinha acontecido, ela sempre dizia que não sabia, que não lembrava de ter se machucado. Levei ela na escola para conversar com a professora, achando que podia ser bullying de alguma criança maior. Mas a professora disse uma coisa que me deixou muito preocupada, que minha sobrinha às vezes ficava conversando sozinha no recreio e que quando os outros alunos tentavam brincar com ela, ela dizia que já estava brincando com a amiguinha do dente quebrado e que às vezes ela chegava na sala com arranhões que não tinha antes do recreio. A diretora da escola chegou a sugerir que minha sobrinha podia estar se machucando sozinha por algum problema emocional. Disse que já tinha visto casos de crianças que se arranhavam para chamar a atenção dos adultos. Essa sugestão me deixou muito brava, porque eu conhecia minha sobrinha e sabia que ela não faria uma coisa dessas. Mas comecei a ficar preocupada e resolvi observar mais de perto o comportamento dela em casa. E foi aí que percebi que ela realmente conversava com alguém quando estava brincando sozinha no quintal. Não era aquela conversa de criança brincando de casinha ou inventando histórias. Era como se ela estivesse respondendo para alguém, como se alguém estivesse fazendo perguntas para ela. E às vezes ela falava coisas como: "Não pode fazer isso comigo, não é legal", ou "Para de me machucar, eu sou sua amiga". Um dia, resolvi espiar ela brincando no quintal para tentar entender melhor a situação. Vi minha sobrinha sentada embaixo de uma árvore, conversando animadamente com ninguém. Pelo menos, eu não via ninguém ali. Mas ela estava claramente respondendo para alguém, olhando para um ponto específico, como se tivesse uma pessoa ali. E daí, do nada, ela se levantou rapidinho e disse: "Ai, você me machucou." E quando olhei direito, tinha 3 riscos vermelhos no braço dela. Riscos que não estavam ali quando ela sentou embaixo da árvore. Fiquei desesperada e corri para buscar ela, mas quando cheguei perto, ela sorriu e disse: "Oi, tia, estava brincando com minha amiga, mas ela está meio brava hoje." Perguntei onde estava a amiga e ela apontou para o mesmo lugar de sempre, mas eu não conseguia ver nada. Naquela noite, resolvi revirar toda a casa atrás de alguma pista que me ajudasse a entender o que estava acontecendo. No sótão, achei uma caixa com fotos antigas da família que morava na casa antes da gente se mudar. E quando vi as fotos, quase caí para trás. Numa das fotos tinha uma menina de mais ou menos 5 anos com um sorriso grande, mas com um dos dentes da frente quebrado. E a roupinha dela estava meio rasgada na altura do ombro. Era exatamente a descrição que minha sobrinha sempre fazia da amiguinha. Peguei a foto e mostrei para minha sobrinha, perguntando se ela conhecia aquela menina. Os olhos dela se iluminaram e ela disse: "É a minha amiga, mas ela está mais bonita na foto, agora ela está mais tristinha." Resolvi procurar os vizinhos mais antigos para saber sobre a família que morava na casa antes. Uma senhora idosa que mora há muitos anos na rua me contou uma história horrível. Segundo ela, na casa morava uma família com 3 filhos, 2 meninos mais velhos e uma menina mais nova. Os pais viajavam muito a trabalho e deixavam as crianças com os tios que moravam na mesma rua. Mas os tios não gostavam muito da responsabilidade e muitas vezes deixavam as crianças sozinhas em casa por horas. A menina, por ser a mais nova, ficava sempre tentando brincar com os irmãos mais velhos, mas eles não tinham paciência com ela. A vizinha contou que às vezes ouvia a menina chorando no quintal e que quando olhava pela janela, via os irmãos sendo muito agressivos com ela. A situação foi piorando com o tempo. Os irmãos começaram a bater na menina sempre que ela incomodava eles, sempre que ela queria brincar junto ou pedia atenção.
E como os pais nunca estavam em casa e os tios não prestavam atenção direito, ninguém percebia a violência que estava rolando. A vizinha disse que a menina começou a ficar cada vez mais quieta, mais retraída, e que às vezes ela via a criança brincando sozinha no quintal, conversando com amigos imaginários. Até que um dia, durante uma briga mais violenta, um dos irmãos empurrou a menina com tanta força que ela bateu a cabeça numa pedra do quintal. O golpe foi fatal. Os irmãos, desesperados, inventaram que ela tinha caído sozinha, que foi um acidente enquanto brincava. Como era comum ela brincar sozinha e se machucar, todo mundo acreditou na versão deles. Mas a vizinha sempre desconfiou que tinha alguma coisa errada naquela história. Disse que depois do enterro da menina, a família se desfez rapidamente. Os pais se separaram, os irmãos foram morar com outros parentes e a casa ficou vazia por anos. E que toda vez que uma família com crianças se mudava para lá, sempre rolavam histórias estranhas, sempre relacionadas a uma menina que protegia as outras crianças da casa, mas que às vezes ficava com ciúmes e fazia umas brincadeiras que machucavam. Como se ela tivesse aprendido que bater era uma forma de chamar a atenção, porque foi assim que ela foi tratada em vida. A vizinha disse que era como se ela não soubesse brincar direito, porque nunca ninguém ensinou para ela como fazer amizades sem usar violência. Quando entendi a história, fiquei com muito dó da menina, mas também com muito medo pela minha sobrinha. Resolvi conversar com um psicólogo para entender como lidar com a situação. Ele me orientou a não negar a existência da amiga da minha sobrinha, mas a ensinar limites para essa amizade. Então comecei a conversar com minha sobrinha sobre como deviam ser as brincadeiras entre amigos, sem machucar, sem brigar, só com carinho. E toda vez que ela voltava arranhada, eu falava: você precisa ensinar para sua amiga que amigos de verdade não se machucam. Ensina para ela como é que brinca sem fazer dodói. E sabe o que aconteceu? Os arranhões pararam de aparecer. Parece que a menina aprendeu, finalmente, como é que se brinca de verdade. Agora, minha sobrinha ainda fala da amiguinha do dente quebrado, mas sempre contando que elas brincam de coisas legais. De casinha, de escola, de desenhar. É como se ela tivesse finalmente encontrado alguém para ensinar para ela o que é uma amizade de verdade. Uma amizade sem violência. E eu acho que isso foi bom para as duas. Minha sobrinha aprendeu a ser uma amiga protetora e compreensiva, e a outra menina finalmente aprendeu a brincar sem machucar ninguém. Eu sempre quis ter um lugar só meu para descansar nos fins de semana, longe da correria da cidade, sabe? Então, quando vi o anúncio de um chalé para alugar numa região bem rural, com um preço que cabia no meu orçamento, achei que era a oportunidade perfeita. O lugar ficava meio isolado, cercado por pasto e algumas árvores, bem tranquilo mesmo. Quando fui ver o chalé, gostei da simplicidade. Era pequeno, mas aconchegante, com 2 quartos, uma sala, cozinha e banheiro. Tinha uma varanda legal onde dava para sentar e curtir o silêncio do campo. O dono do chalé era um senhor simples, que morava na região há muitos anos, e ele parecia bem ansioso para alugar o lugar rapidinho. Disse que estava precisando do dinheiro e que podia fazer um preço bom se eu fechasse logo. Achei estranho essa pressa toda, mas pensei que talvez ele tivesse alguma conta para pagar ou alguma necessidade financeira. O chalé tinha alguns móveis básicos: camas, mesa, algumas cadeiras, geladeira pequena. Nada muito sofisticado, mas servia perfeitamente para o que eu queria. A única coisa meio estranha que reparei foi que todas as camas, tanto a do quarto principal quanto a do quarto menor, tinham umas tábuas de madeira pregadas por baixo, fechando completamente o espaço entre o colchão e o chão. Quando perguntei para o dono sobre essas tábuas, ele meio que desconversou e disse que era para evitar que bichos entrassem embaixo da cama,
que na roça sempre tem problema com rato, cobra, essas coisas. Fez sentido na hora, então não questionei muito. Fechei o negócio e me mudei para o chalé na semana seguinte. Os primeiros dias foram ótimos. Acordava com o som dos passarinhos, passava o dia lendo na varanda, fazia algumas caminhadas pelo terreno. Era exatamente o tipo de paz que eu estava procurando. Mas na terceira noite que dormi lá, comecei a ouvir uns barulhos estranhos. Era como se alguém estivesse arranhando o chão, bem embaixo da minha cama. No começo, pensei que fosse algum animal mesmo, talvez um gato ou um gambá que tivesse entrado na casa. Mas o barulho era muito específico, muito ritmado, como se alguém estivesse arranhando com as unhas, tentando subir ou sair de algum lugar. E vinha sempre do mesmo ponto, exatamente embaixo do centro da cama. Levantei algumas vezes para verificar se tinha algum bicho na casa, mas nunca achei nada. Olhei embaixo da cama, mas obviamente não conseguia ver nada por causa daquelas tábuas que fechavam tudo. Na quarta noite, o barulho ficou mais intenso. Não era só arranhão, parecia que alguém estava batendo no chão por baixo, como se estivesse tentando quebrar alguma coisa para sair. E junto com as batidas, eu ouvi uma coisa que me arrepiava. Parecia gemido de criança, bem baixinho, como se alguém estivesse tentando chamar por socorro, mas não conseguisse falar alto. Fiquei com muito medo, mas tentei me convencer de que era só impressão, que talvez fosse o vento fazendo barulho na estrutura da casa, ou então algum animal ferido que tivesse ficado preso em algum lugar. Mas lá no fundo, eu sabia que não era nada disso. Tinha alguma coisa muito estranha acontecendo naquela casa, alguma coisa relacionada com aqueles barulhos que vinham debaixo da cama. No outro dia, resolvi procurar alguns moradores da região para tentar entender melhor a história daquela propriedade. Não queria fazer perguntas muito diretas para o dono do chalé, porque não queria que ele achasse que eu estava reclamando ou querendo quebrar o contrato. Então fui numa vendinha que ficava a uns 2 quilômetros dali e comecei a conversar com o pessoal que frequentava o lugar. Quando mencionei que estava alugando o chalé, a reação do pessoal foi bem estranha. Todo mundo ficou meio sem graça, trocaram olhares entre eles, como se soubessem de alguma coisa que não queriam falar. Daí um senhor mais velho, que estava tomando uma cerveja no canto da vendinha, chegou perto de mim e disse que queria conversar reservado. Saímos para fora e ele me contou uma história que me deixou gelado. Segundo ele, há uns 5 anos, morava naquela propriedade uma família, um homem, a mulher dele e a filha da mulher, que tinha uns 8 anos. A menina não era filha biológica do homem, era de um relacionamento anterior da mãe. E parece que o padrasto nunca aceitou muito bem a criança, sempre tratava ela com frieza, às vezes até com agressividade. A vizinhança percebia que a menina era meio retraída, muito quietinha, e que sempre que o padrasto chegava em casa, ela corria para se esconder. O lugar favorito dela para se esconder era embaixo da cama do quarto principal. Toda vez que ouvia a voz do padrasto, ela se enfiava lá embaixo e ficava quietinha até ele ir embora ou até a mãe chamar ela para sair. O senhor contou que a situação foi piorando com o tempo. O padrasto começou a ficar mais agressivo com a menina. Dizia que ela era muito grudenta na mãe, que atrapalhava o relacionamento deles. E a menina, para se proteger, passou a se esconder embaixo da cama com mais frequência ainda. Chegou num ponto que ela praticamente vivia lá embaixo, só saía para comer e ir no banheiro. A mãe tentava conversar com o marido, pedia para ele ter mais paciência com a criança, mas ele sempre dizia que o problema era a menina, que ela era muito estranha e grudenta. E daí aconteceu a tragédia. Numa noite, depois de uma discussão muito feia entre o casal sobre a menina, o padrasto perdeu totalmente o controle. Segundo o que a polícia descobriu depois, ele foi atrás da criança, que como sempre tinha corrido para se esconder embaixo da cama. E lá mesmo, naquele esconderijo onde ela sempre se sentia segura, ele acabou matando ela.
A mãe só descobriu no outro dia, quando a menina não apareceu para tomar café da manhã. Quando foi procurar, encontrou o corpo da filha embaixo da cama, no lugar onde ela sempre se escondia. O caso virou um escândalo na região. O padrasto foi preso, a mãe entrou em depressão profunda e acabou se mudando para longe. A casa ficou abandonada por muito tempo, até que o dono atual comprou o terreno e construiu o chalé no mesmo local onde ficava a casa antiga. Mas, segundo o senhor da vendinha, desde que o chalé foi construído, todo mundo que tentou morar ou ficar lá por mais tempo começou a relatar coisas estranhas, sempre relacionadas com barulhos embaixo das camas, sempre de noite, sempre como se uma criança estivesse tentando se esconder ou sair de algum lugar. E por isso que o dono do chalé tinha pregado aquelas tábuas embaixo de todas as camas, para tentar resolver o problema. Mas pelo que eu estava passando, as tábuas não resolviam nada. Só impediam que a gente visse o que estava acontecendo lá embaixo, mas não impediam que ela continuasse tentando subir, tentando sair do lugar onde foi morta. Quando ouvi essa história, fiquei com muito dó da menina e com muito medo de continuar dormindo naquele lugar. Mas ao mesmo tempo, senti que não podia simplesmente ignorar a situação. Se ela realmente estava lá, tentando sair, tentando pedir ajuda, talvez eu pudesse fazer alguma coisa. Naquela noite, quando começaram os barulhos embaixo da cama, eu fiz uma coisa que pode ter sido muito imprudente. Falei em voz baixa. Oi, querida, eu sei que você está aí. Não precisa ter medo, eu não vou te machucar. Pode sair se você quiser. Os barulhos pararam na mesma hora e por alguns minutos ficou tudo em silêncio. Daí eu senti como se alguém tivesse tocado no meu pé, bem de levinho, como quando uma criança tímida tenta chamar a atenção dos adultos. E depois disso, os barulhos mudaram completamente. Não eram mais arranhões desesperados tentando sair. Era como se ela tivesse se acomodado lá embaixo, como se finalmente tivesse encontrado alguém que não tinha medo dela. Mas tem uma coisa que aconteceu depois que me deixou muito assombrado. Uns dias depois dessa conversa, um conhecido meu veio me visitar no chalé. Quando contei para ele sobre os barulhos e sobre a história da menina, ele riu e disse que era tudo bobagem, que eu estava impressionado com a história de interior. Falou bem alto, meio debochando. Se tem fantasma de criança aqui, por que ela não aparece para a gente ver? Naquela mesma noite, acordei com um barulho diferente. Era como se alguém tivesse puxado alguma coisa no chão do quarto onde meu amigo estava dormindo. Quando fui ver o que era, encontrei ele no chão, do lado da cama, meio confuso e assustado. Ele disse que tinha acordado com a sensação de que alguém estava puxando ele pela perna, tentando arrastar ele para debaixo da cama. E que quando tentou resistir, sentiu como se várias mãozinhas pequenas tivessem agarrado no tornozelo dele e puxado com uma força incrível. Ele foi embora na mesma madrugada e disse que nunca mais ia pisar naquele lugar. E sabe de uma coisa? Desde então, eu sempre trato a menina com muito carinho e respeito. Deixo um copinho de leite na mesinha de cabeceira, às vezes conto uma história em voz baixa antes de dormir, sempre falo boa noite para ela. E ela se comporta como uma criança normal. Fica quietinha quando sente carinho, mas fica brava quando alguém fala mal dela ou tenta negar a existência dela. Acho que ela só quer um pouco de atenção e proteção. As coisas que ela não teve em vida. E se eu posso dar isso para ela, por que não?